Segunda questão. São colocados 8 mols de amônia num recipiente fechado de 5 litros de capacidade. Acima de 450 graus Celsius, estabelece-se, após algum tempo, o equilíbrio. Então, a gente tem aqui a amônia em equilíbrio com o gás hidrogênio e o gás nitrogênio. Ele fornece aqui para a gente um gráfico onde eu tenho o número de mol e o tempo e como o número de mol dos participantes da reação variam em função do tempo. E é importante observar já aqui, que a gente observa claramente que é um gráfico que está informando uma situação de equilíbrio, né? Porque após esse tempo aqui de equilíbrio, o que acontece? As concentrações de todos eles não variam mais. Sabendo que a variação do número de mol dos participantes está registrada no gráfico acima, podemos afirmar que nessas condições a constante de equilíbrio Kc é igual a. Então a gente lembra que Kc é a constante em função das concentrações molares e por isso que é sempre importante você ficar atento às questões que trazem o volume do recipiente daquela reação, tá? Então ele vai falar aqui, recipiente fechado de 5 litros, porque nem sempre o volume dos recipientes é 1 litro. Então você tem que ficar atento a isso aí. Então, de qualquer forma, o que eu vou observar? Vamos lá, aqui para o hidrogênio, que é um produto, após o equilíbrio, qual é o número de mol dele? Se a gente ligar aqui, 6 até, dá para observar que são 6 mols de hidrogênio no equilíbrio químico, né? E do nitrogênio, que é o outro produto, lembra, hidrogênio e nitrogênio são os produtos. Então eu já analisei o do hidrogênio, quanto tem em número de mol do hidrogênio. Para o N2, o que a gente faz? O mesmo raciocínio, A gente observa aqui que vão ser o quê? 2 mols, certo? De N2. E quanto eu vou ter de NH3? Dá para observar aqui que vão ser 4 mols. Então, anotando aqui, o que eu tenho no equilíbrio? No equilíbrio, o número de mol do NH3 da amônia aí são o quê? São 4 mols. Certo. Com esses 4 mols eu consigo determinar a concentração. Concentração, lembra? Esse símbolo aqui do colchete vai ser o quê? Vai ser o número de mol do NH3 dividido pelo volume do recipiente. Então, 4 mol de NH3 no equilíbrio dividido pelo volume do recipiente, isso aqui vai dar o quê? 0,8 mol por litro. Então, por isso que é importante você ficar atento no enunciado quando ele traz o volume do recipiente, tá? Porque se eu estou precisando do Kc, eu tenho que saber quantos mol por litro eu tenho de cada um dos participantes da reação. Então, você pegou na tabela o número de mol, né? Por exemplo, do NH3, e depois foi dividir pelo volume do recipiente. Então, aqui vai ficar o N do H2 vai ser igual a quanto? Vai ser 6 mols, né? Isso aqui, agora, vamos colocar a concentração do gás hidrogênio aí. Vai ser o quê? Só dividir 6 por 5 aí. Você já sabe que isso aqui vai dar 1,2 mol por litro. Perfeito. Agora, no equilíbrio, quem está faltando? N2, né? O número de mol do gás nitrogênio no equilíbrio são 2 mols. E a concentração, então, do N2 seria igual a 2 sobre 5, que é igual a 0,4 mol por litro. Perfeito. Com as concentrações em mãos, a gente pode agora finalmente calcular o Kc, certo? Então, a gente lembra aqui que o Kc vai ser a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, né? Então, a concentração do H2 elevado ao coeficiente dele, então H2 elevado a 3, vezes a concentração do N2 elevado ao coeficiente dele, que é 1. Dividido aí pela concentração do nosso único reagente, que é a amônia, elevada a 2. Substituindo, gente, o que acontece? Você tivesse numa prova objetiva, você pode observar que deu 1,2, 0,4, 0,8. Então, percebe que dá para simplificar aí por 0,4. Então, uma dica, por exemplo, se a gente colocasse, colocaria 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2, porque seria a concentração do H2 elevado a 3. Aí depois, vezes 0,4 elevado a 1, né? Então, depois, aqui embaixo eu colocaria 0,8 vezes 0,8. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente pode simplificar o 0,4 com esse 0,8, aqui fica 2. Esse 2 com esse 1,2 ficaria 0,6. Esse 0,8 aqui, por exemplo, com esse 1,2, se a gente dividir por 0,4, aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 2. Aí esse 2 com esse 1,2 ficaria 0,6.
Então, você pode ter seu método particular de resolver, eu só estou mostrando o meu aqui, mas no final das contas isso aqui vai dar 1,08. Então, quer dizer que a nossa constante em função das concentrações molares vale 1,08. Uma questão que forneceu o gráfico, a gente só fez uma análise simples e tomamos cuidado também para poder calcular essas concentrações molares. Bem, então, a resposta aí seria 1,08.